Você já se pegou pensando o que será que vai acontecer com a minha família? Uma avó, um avô, um pai, um filho que já faleceu e não conheceu o Evangelho de Cristo, não conheceu a Cristo, não se converteu, não foi batizado, não passou pelo templo. Já pensou nessas pessoas? Se você já pensou, então você está no local certo. Logo após a vinheta, eu vou trazer para você uma aula especialíssima do curso de Princípios do Evangelho, onde nós iremos aprender que Deus ama a todas as pessoas e quer que todos os seus filhos voltem a viver em sua presença. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu vou tirar aqui um pouquinho a minha cara para que você possa ver um pouco melhor esta imagem belíssima que é do Templo de Fortaleza, no Ceará. Mais um templo, né, que em funcionamento no Brasil. Na verdade, é uma maravilha, né? É uma maravilha arquitetônica e também uma maravilha espiritual. Tenho certeza que os irmãos que frequentam esse templo ficam maravilhados com a espiritualidade sentidas aí no Templo de Fortaleza, como também nos outros templos da igreja. Voltando agora com a minha imagem, deixe-me me apresentar para você. Eu sou o irmão Luiz Carlos Souza, ou irmão Souza. Eu sou arquivista com formação na Universidade Federal da Paraíba e sou membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desde o dia 5 de setembro de 1990. 93, servi missão em Minas Gerais, em Belo Horizonte, missão Belo Horizonte e Belo Horizonte Leste. Aqui eu mando um abraço aos meus amigos das missões. E hoje, não sei se você está ouvindo, mas está chovendo bastante aqui na minha cidade. O microfone, ele tem a função de tirar o barulho, mas se você estiver ouvindo, é apenas a chuva que está caindo lá fora. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Nada melhor começar o ano falando sobre o Evangelho e sobre a aula de hoje. Antes de passarmos a aula, recapitularmos um pouco a aula passada, a aula número 39, onde nós falamos sobre a lei de castidade do Senhor. A lei da castidade, ela nos ensina que é uma proteção dada por Deus às famílias na terra. À medida que homem e mulher, marido e esposa, obedecem à lei da castidade, estão tendo proteção contra algumas das armadilhas que Lúcifer ou Satanás ele traz à terra para tornar nós, homens e mulheres, tão miseráveis quanto ele é. Irmãos, e antes de passarmos a aula, que eu quero agradecer aqui aos irmãos que estão comentando nos vídeos. Por exemplo, o irmão Luiz Gustavo Teles de Oliveira, da cidade de Franca, onde meu filho serviu missão. Muito obrigado, irmão Luiz, meu xará. Também o irmão Misael. O irmão Misael não diz de onde que é, mas sempre comenta nos nossos vídeos. Muito obrigado, Misael. Aquele grande abraço. Nancy de Oliveira, também um grande abraço, Nancy, para você. Um feliz ano novo para todos vocês. Fernando Pedro, grande Fernando Pedro, meu amigo da cidade de Baiecaba. Bom, aquele abraço, Fernandão, tamo juntos. Feliz 2024 também para você e toda a família. Tiago Sudi, 5557, um abração, Tiago, para você também. Misael, mais uma vez, Misael sempre comentando aqui conosco. O nosso presidente da Estaca, o presidente Félix, grande abraço também, comentando aqui nos nossos vídeos. E Luke, na verdade, a irmã Camila e o irmão Hugo, os pais de Lucas. Aquele abraço e também feliz 2024 a todos. Agora sim, vamos falar sobre a aula de hoje. Se você já se pegou pensando, puxa, meu pai morreu, minha mãe morreu, nunca mais eu vou vê-los. Já pensou nisso? Eu pensava assim quando eu tinha meus 12, 13, 14, 15 anos. Meu pai morreu, eu tinha apenas 9 anos de idade. E ao conhecer os missionários, conhecer a igreja, algo que chamou muito a minha atenção, que eu não tinha parado para pensar ainda. Eu já tinha frequentado algumas igrejas e sempre que eu ouvia falar era morreu, acabou.
E eu pensava, Deus é um Deus de amor. Como que ele pode fazer isso? As pessoas que não conheceram a Cristo não terão a oportunidade de viver com ele. E aí, ao conhecer a igreja, eu entendi que não era bem assim. Eu vou trazer um vídeo agora, espero que você goste. Nesse vídeo, curtinho de 1 minuto só, o Salvador ele fala algo fantástico. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. E mais na frente ele diz, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado também nos céus. Fique com o vídeo e eu volto logo após. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, está chovendo bastante aqui, eu estou feliz da vida. Que chova, que venha mais águas para nós. Ó, vocês vão ver minha gravata voando aqui, é por causa do ventilador, que está bastante quente. Irmãos, capítulo 40 do curso de Princípios do Evangelho. O tema é o trabalho do templo e da história da família. Dizer a você que o Pai Celestial, nosso Deus, Ele quer que todos os seus filhos retornem para viver com Ele. E que a expiação de Jesus Cristo nos assegura um direito espetacular, que é de ressuscitarmos na segunda vinda de Cristo. Este é um dom gratuito dado por Deus através do sacrifício da ressurreição de Cristo. Mas se nós quisermos voltar a viver com Deus para sempre, eu já expliquei aqui, se chama exaltação, aí nós precisamos fazer sim algumas ordenanças, digamos assim, alguns convênios para que possamos entrar no reino celestial. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós fomos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E por conta disso, nós temos o direito de entrarmos no templo e fazermos as nossas ordenanças lá no templo, que seriam ordenanças próprias, através de as ordenanças, os convênios feitos no templo, além dessas ordenanças próprias também, ordenança de selamento, selamento marido e mulher, os pais aos filhos, e esta ordenança, ela nos capacita, ela abre o portão para que nós possamos entrar no reino celestial. Isso está escrito nas Escrituras e também nas profecias modernas. Nós iremos aprender hoje sobre como que isso funciona, como que é que a pessoa morreu, não conheceu o Evangelho e poderá ainda entrar no reino celestial? Pois é, nós aprendemos, irmãos e irmãs, de que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas o Senhor, Ele preparou uma forma, Ele preparou uma maneira para que todos nós, sem exceção, pudéssemos ter a mesma oportunidade de voltarmos a viver com Ele em exaltação. Existem dois dons aqui. Primeiro, o dom da ressurreição, que é o dom de viver para sempre. Nós iremos ressuscitar e não iremos morrer mais. Porém, onde nós iremos viver é um outro dom chamado dom da vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Vida eterna significa viver eternamente na presença de Deus, que não é a mesma coisa de viver para sempre.
viver para sempre, mas onde? Na presença de quem? Tá bom? Então, essa é a diferença. Um dom gratuito, o outro dom, nós precisamos fazer as ordenanças para entrarmos no reino de Deus. E como que funciona isso? Como nós vimos agora há pouco no vídeo, Jesus Cristo, ele instituiu a sua igreja. E ao instituir a sua igreja, ele deu a autoridade para que tudo aquilo que fosse ligado nos céus, aliás, ligado na terra, fosse também ligado nos céus, uma conexão. E aquilo que fosse desligado aqui na terra, fosse também desligado nos céus. Os membros dignos da igreja vão ao templo para receber ordenanças sagradas e fazer convênios com Deus, como o batismo. Essas ordenanças e esses convênios são necessários para a nossa salvação e precisam ser realizados dentro do templo do Senhor. Assim como nós fazemos o batismo nas capelas, nós precisamos também fazer nossos convênios no templo. E aí vem, né? Nós também vamos ao templo para aprender mais sobre o Salvador e sobre o Pai Celestial. Lá nós aprendemos e adquirimos mais entendimento do propósito da vida e do nosso relacionamento, nossa conexão com o Pai Celestial e com Jesus Cristo. Aprendemos também sobre a nossa pré-existência na Terra. E aí nós entendemos também, conhecemos também sobre a vida após a morte. Todas as ordenanças do templo são realizadas pelo poder do sacerdócio. O poder selador, por meio desse poder, as ordenanças realizadas na terra são seladas ou ligadas nos céus, como nós já vimos agora há pouco, através do vídeo que nós assistimos. Somente nos templos de Deus, somente nos templos dedicados ao Senhor e pela autoridade do sacerdócio de Deus, o poder selador do sacerdócio, somente assim nós podemos ser selados ou ligados para sempre como famílias. É muito simples. O casamento no templo, ele une o casal como marido e mulher eternamente. Se honrarmos os nossos convênios feitos no templo, como também o batismo e todas as demais ordenanças que nos preparam para essa ocasião sagrada, sim, se fizermos isso, nós teremos direito, claro, a termos a nossa família para sempre. Quando um homem e uma mulher se casam no templo, os filhos que nascerem dessa união, eles já nascem dentro do convênio. Eles já nascem pertencendo a esta família. Por exemplo, eu quando me casei, nos casamos no templo, tivemos 2 filhos, os nossos 2 filhos já nasceram dentro do convênio do casamento do templo. Então eles já são selados ao pai e à mãe para sempre. Filhos que são adotados também podem ser selados a seus pais no templo do Senhor. Aqueles que são adotados oficialmente. O que um casal ou uma família precisa fazer para que o poder selador seja eficaz em seu casamento? Essa pergunta é muito simples. Vamos ser selados? Ótimo, maravilha. Só que o que vem depois? O que vem depois é o que nós já falamos nas aulas anteriores, a preparação, né? Cumprir com os convênios que o Senhor faz conosco, cumprir com a vontade de Deus, cumprir com o que Ele deseja para nós. E isso significa irmos à igreja constantemente, regularmente, lermos as Escrituras, fazermos nossas orações pessoais e em família, lermos as Escrituras também em família, tomarmos o sacramento semanalmente, é muito importante, e entendermos e conhecermos a vontade de Deus para nós. Fazemos isso através, claro, do estudo das Escrituras e também da frequência, tanto às reuniões dominicais, como também ao templo sagrado do Senhor. Mas temos aqui uma questão. E aquelas pessoas que já morreram? Aquelas pessoas que passaram pelo véu, passaram pela morte e hoje não estão mais aqui conosco. Só um número para a gente ter uma ideia. Talvez você pense que o cristianismo ele está em todo o mundo. Ainda não. O cristianismo hoje ele está mais ou menos em 25% da população da Terra. Pois é, 25%. Você imagina aí que os outros 75% não conheceram a Cristo ou não aceitaram, ou a grande maioria não teve acesso a Jesus Cristo. Por incrível que pareça, em muitos países é proibido falar de Cristo. Essas pessoas elas vão perder a exaltação porque não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. O que você acha? Pense comigo. Será que Deus ele é injusto? Porque eu, Luiz, tive a oportunidade de conhecer o Evangelho e uma pessoa que mora lá no país
que é proibido o ensino, aquela pessoa não conheceu, não foi batizada, não recebeu o dom do Espírito Santo, não nasceu da água e do Espírito, como foi dito por Nicodemos, né? A Nicodemos, aliás, por Jesus Cristo a Nicodemos, e essa pessoa vai perder a exaltação, a vida eterna, que é viver com Deus. Não é bem assim. Os nossos antepassados, eles precisam de nossa ajuda para que possam ter a chance de viver com Deus. Vou lembrar a você algumas escrituras do Novo Testamento. Uma delas é em Atos, capítulo 15, versículo 29, onde diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se, absolutamente, os mortos não ressuscitam, por que se batizam pelos mortos? Paulo estava ensinando sobre a ressurreição. E para ensinar sobre a ressurreição, que alguns não acreditavam na ressurreição, mas faziam o batismo pelos mortos. Ele falou: como é que vocês não acreditam na ressurreição e fazem o batismo pelos mortos? Ou seja, a igreja ela tinha a prática de batizar os mortos, os que já morreram, para que pudesse ter uma oportunidade de conhecer a Deus. Eu vou trazer aqui também outra escritura de Pedro, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém, vivesse segundo Deus em espírito. Nós sabemos que quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele passou 3 dias para ressuscitar. Durante esses 3 dias, segundo as escrituras que nós vimos em Pedro, e também as revelações modernas, ele estava no mundo dos espíritos, ensinando o evangelho até aquelas pessoas que viveram na época de Noé, aquelas pessoas que morreram pelo dilúvio, aquelas pessoas também estavam sendo ensinadas por Jesus Cristo. Vou contar para vocês uma história que poderia ser de qualquer pessoa, das milhares e milhares de pessoas que já viveram nessa terra e ainda não foram batizadas. Mário Canamela casou-se com Maria Vita no ano de 1882. Eles moravam em Trapani, na Itália, onde criaram sua família e passaram muitos anos maravilhosos juntos. Mário e Maria não ouviram a mensagem do Evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo enquanto viveram. Não foram batizados e não tiveram a oportunidade de ir ao templo e ser selados como uma família eterna. Quando morreram, o casamento deles simplesmente terminou. Foram casados até que a morte os separasse e, de fato, a morte os separou. Mais de um século depois, houve uma grande reunião. Os descendentes de Mário e de Maria foram ao templo de Los Angeles, na Califórnia, onde um dos bisnetos e a sua esposa se ajoelharam no altar e serviram como procuradores para o selamento de Mário e Maria. Os dois choraram ao partilharem da alegria de seus bisavós. Muitos de nossos antepassados estão entre aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho. Estão esperando que sejam realizadas as ordenanças do templo por eles. Ao realizarmos essas ordenanças no templo por nossos antepassados, nós compartilhamos da mesma alegria que eles têm. Então, irmãos, se você já passou pelo templo, se você já realizou ordenanças sagradas pela obra vicária, ou seja, por pessoas que já faleceram, compartilhe aqui a sua experiência, os seus comentários, os seus sentimentos durante essas ordenanças. Eu já participei de várias e posso testificar para os irmãos e as irmãs que é uma ordenança sagrada, é uma ordenança muito espiritual, onde nós sentimos a presença das pessoas que já faleceram. Não quero dizer que vemos os espíritos, mas nós sentimos no nosso peito a alegria das pessoas que estão recebendo a oportunidade nas ordenanças do templo. Existe um trabalho na igreja chamado A História da Família. Um trabalho belíssimo, de muito amor, muita dedicação, muita alegria. E este trabalho consiste em pesquisar. Nós, santos dos últimos dias, nós somos incentivados a participar de atividades que envolvam a história da família. Por meio dessas atividades, nós aprendemos a respeito de nossos antepassados, a fim de podermos realizar as ordenanças por eles. A história da família envolve 3 pontos fundamentais.
O primeiro deles é identificar os nossos antepassados. Meu filho, Luiz Henrique, estava conversando comigo esses dias e falando da alegria de encontrar mais antepassados nossos, né? Meus avós, bisavós, os tataravós, meu e da mãe dele. E é muito especial isso, traz muita alegria. Então, identificar é muito importante. Fazer uma pesquisa na sua família, né, de pessoas que já faleceram, que você sabe, e que não foram batizadas. Descobrir quais dos nossos antepassados eles precisam receber as ordenanças do templo. Ou seja, pesquisar, saber se já fizeram ou não as ordenanças no templo e depois, se não fizeram, certificarmos de que iremos fazer as ordenanças do templo por eles. A maioria das alas e ramos tem consultores da história da família. Você vai encontrar na igreja várias pessoas especializadas em responder suas perguntas de como fazer. Existe um site na igreja, vou colocar aqui para você ver, o Family Station, onde você pode pesquisar centenas de milhares de registros de pessoas que já falecidas e que ainda não receberam as ordenanças do templo. E neste site você vai encontrar muita ajuda a respeito deste trabalho. No mundo espiritual, podem estar ansiosos nossos antepassados para receber as ordenanças do templo. Assim que identificarmos esses antepassados e observarmos que não fizeram ainda as ordenanças, nós devemos levar o seu nome ao templo e lá, na casa do Senhor, fazermos as ordenanças por eles, né? E darmos a eles a chance de conhecer o Evangelho lá no mundo dos Espíritos e aceitando ter as ordenanças já realizadas por eles. É como se desse a eles simplesmente a oportunidade de aceitar ou não. Pode acontecer de você não ter a capacidade, seja de distância física, de ir ao templo e fazer as ordenanças. Neste caso, os templos eles farão essas ordenanças com outras pessoas em favor dos seus entes queridos, seus antepassados. Irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de ajudarmos as pessoas que já faleceram e estão no mundo dos espíritos. Podem ser os nossos familiares ou não. Nós podemos fazer pesquisas por pessoas que, mesmo que não sejam da nossa família, elas precisam das ordenanças do templo. E por isso nós precisamos frequentar o templo o máximo que pudermos, para que possamos fazer o máximo de ordenanças vicárias também dentro do templo. Irmãos e irmãs, também nós podemos chegar em uma situação de que alguns nomes são muito difíceis de encontrar. São nomes mais difíceis, mais antigos, e aí nós poderemos ter uma luxuosa ajuda dos consultores de história da família. Procure um na sua ala, no seu ramo, na sua estaca. Tenho certeza que você vai encontrar alguém que vai lhe dar uma luz neste trabalho tão importante. Também nós temos a oportunidade de participarmos do programa de indexação de nomes para o templo do Senhor. E nós vamos finalizar a aula de hoje pedindo para você pensar, orar ao Senhor, para entender quais as suas atitudes, quais os seus trabalhos que você poderá fazer para aumentar a sua participação no trabalho do templo e da história da família. Muita gente trabalha com muito amor este serviço. A igreja, ela trabalha para salvar os vivos e os mortos. Vamos lembrar que 75% da população do planeta Terra não é cristã, não conhece o Evangelho. E daqueles 25% que já conheceu, muitos, mas muitos mesmo, estão desviados, estão em outros caminhos. Então, é tão importante para a gente fazer com que os nossos entes queridos, já falecidos, ou mesmo amigos ou desconhecidos, tenham essa oportunidade de participar das ordenanças. Vou mostrar aqui, das ordenanças na casa do Senhor. Tá bom? Eu vou deixar o meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele deu a sua vida por nós. E que aqui, nos templos do Senhor, é uma casa do Senhor. Uma casa dedicada às ordenanças sagradas, ordenanças eternas, que nos ligam na terra e também nos ligam no céu. Não tenha nenhuma dúvida disso. Para finalizar, eu quero
convidar você a fazer parte de nossa família, Conexão Espiritual. Se conecte ao que mais importa. Tenho certeza que você, para assistir esse vídeo, precisou estar conectado à internet. Durante todo o dia, conectado à internet, recebendo mensagens no WhatsApp, no Facebook, Instagram e vários outros aplicativos. Se conecte ao que mais importa na nossa vida. Quando essa vida acabar, nós não teremos aplicativos ou nós não teremos programas de internet para distrairmos. A distração, ela pode nos tirar do caminho da exaltação. Vou deixar aqui embaixo a descrição alguns vídeos importantes do nosso canal que você pode assistir, em especial o curso de Princípios do Evangelho. Vou deixar o link da lista para que você possa, da playlist, para que você possa assistir também aos nossos outros vídeos do curso de Princípios do Evangelho. Também vou deixar alguns links aqui, por exemplo, de um curso de oratória. Não é meu o curso não é meu, mas eu recomendo a você que possa fazer um curso de oratória. Por quê? Porque muitas pessoas na igreja têm um desejo de servir, mesmo fora da igreja, têm um desejo de servir, de vencer a timidez, né, de dar um passo à frente no seu desenvolvimento. E o falar em público, o falar com as pessoas, a oratória, ela é muito importante. Vou deixar um link aqui também, caso você queira conhecer o curso. Eu já conheci e por isso estou recomendando. Não é aquele curso de universidade, mas é um curso básico, simples, que poderá lhe ajudar a vencer um pouco a timidez e um pouco de sua baixa autoestima. Tá? Porque se você tem uma autoestima elevada, você não está nem aí para nada, você fala com todo mundo e todo mundo fala com você. Concorda comigo? Pois é. Então é assim que a gente se despede, com a imagem belíssima do templo de Fortaleza e também com o nosso testemunho de que Jesus, ele é o nosso Salvador. E nós precisamos sim ligar as pessoas que viveram na terra e agora estão no mundo espiritual. No próximo capítulo, nós iremos falar, dando continuidade ao nosso curso, será sobre o mundo espiritual pós-mortalidade. Ou seja, falamos agora sobre a importância de realizarmos ordenanças pelos que já morreram e na próxima aula nós iremos falar exatamente sobre o mundo espiritual. O que está acontecendo lá? Quem está lá nesse momento? Tá bom? Então até o próximo vídeo, a próxima aula. A gente se vê. Beijo para você e, é claro, até o próximo vídeo. Tchau!